Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes ignora pedido da OAB e decide manter o julgamento do 8 de janeiro no plenário virtual. Veja o vídeo. Que esse documento, esse ofício, em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, foi obtido pelo repórter Christian Costa, mandou para a gente aqui agora e também está no site revistaoeste.com para quem quiser conferir todos os termos desse ofício. Está aí também na tela. Moraes ignora a OAB e mantém julgamento de réus do 8 de janeiro no plenário virtual. Ou seja, Alexandre de Moraes tratorou o pedido da OAB. E só mais uma informação, Augusto, porque também recebi de um advogado, qual seria a solução, então, já que o ministro relator Alexandre de Moraes decidiu manter em plenário virtual. Segundo aqui um advogado que nos mandou aqui um documento, ele disse que qualquer ministro do STF pode solicitar que este julgamento seja enviado para o plenário presencial, qualquer dos ministros. Então, pode ser ainda alguma chance, alguma oportunidade de um ministro se manifestar e é o que deve pedir fazer reconsideração imediatamente, né, Paulo? Pelo seguinte, por que virtual? Por quê? Durante anos, invocando os avanços aí na área tecnológica, então durante anos, vários dos chamados operadores do direito aí sugeriram que os réus passassem, que os depoimentos do réu, para apressar alguns processos, fossem tomados na cadeia. Então, em vez de você mobilizar um cortejo de viaturas para trazer um preso de Presidente Venceslau para depor em São Paulo, você tomaria lá o depoimento dele. Não pode. Advogado, juiz, não. Tem que ser, nem se usava a palavra presencial. Mas tem que ser aqui, no fórum e tal, e você tem de estar olhando nos olhos. De repente, depois de 4 julgamentos, agora passa a ser presencial. Por quê? É mais rápido, ganha-se tempo, muito simples. Eles querem ficar em casa, trabalham menos e nem precisam disfarçar, porque no tribunal eles tinham que fingir que estavam ouvindo o advogado de defesa. Agora nem isso. Eles têm a sentença pronta, todos vimos. O advogado argumentava, foi surpreendente a intervenção, a exposição de motivos, a sustentação oral do doutor Sebastião Coelho. Foi surpreendente. Ninguém, um ou outro, disse alguma coisa ali improvisada e não mexeu no voto. Não interfere no voto deles, eles levam pronto. Algum juiz auxiliar já redigiu tudo. É tudo igual, eles variam ligeiramente, varia um pouco a dosimetria. Nós vimos. Então, por que eles estão fazendo isso? Vamos usar a palavra correta. Agora é a hora de eles sentirem um pouco de medo. Eles estão com medo de ouvir o que ouviram. Os senhores estão entre os mais odiados do país. Primeira vez que se disse isso, olho no olho. Um desembargador teve a coragem de dizer isso desempenhando o papel de advogado de defesa. Ele disse, o Barroso teve de ouvir. Eu disse, a eleição não se ganha, a eleição se toma. Eles não querem se expor à plateia nacional, ouvindo, com aquela cara de paisagem, a acusação corretíssima. Então eles não vão ler nada disso e vão ficar em casa. A OAB devia reagir com mais firmeza, o Congresso devia reagir. É hora de pressionar esse pessoal para trabalhar um pouco mais. Agora, eles criaram o problema.
né? Não é julgamento como se fosse um rebanho. Eles que deem um jeito, trabalhem mais. A semana deles tem 3 dias. Comecem a trabalhar e se virem rapidamente, porque estão lidando com vidas. Com vidas. Não a vida mansa deles, a vida de quem trabalha. Silvio, para fechar o assunto, quer complementar? Só fazer um adendo ao comentário do Augusto. Talvez eles estejam com medo de ouvir 1.150 vezes que não houve um golpe de Estado em curso no país, nem tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Houve uma turba, isso sim, que perdeu a cabeça, premeditada ou não, pouco importa, mas esses vândalos devem ser punidos por depredação do patrimônio público. E só. E a gente segue falando do Supremo Tribunal Federal porque a presidente do Supremo, Rosa Weber, marcou para esta sexta-feira o início do julgamento de uma ação que contesta a criminalização do aborto em até 12 semanas de gestação. A ministra é relatora do caso. O julgamento será realizado no plenário virtual da Corte, ou seja, sem transmissão pela TV Justiça. Os ministros poderão inserir seus votos no sistema eletrônico até o dia 29 de outubro. Ontem, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse em pronunciamento no Senado que o STF interfere de maneira abusiva em temas que competem ao Poder Legislativo. São 2 vidas. Não é, como muitos pensam, a da criança. Essa sim também é fundamental. Mas é a vida da mulher, que fica com sequelas para o resto da existência por causa do ato do aborto. De todas as últimas abusivas interferências da nossa Suprema Corte no Poder Legislativo, o Brasil assiste estarrecido nesse momento a mais uma. E eu acredito que seja a cereja do bolo. Repito, a causa de todas as causas é a vida, desde a concepção. Senadores desafiam o STF e tentam votar marco temporal indígena. Minutos. E hoje a Comissão de Constituição e Justiça no Senado voltou a discutir um projeto de lei que estabelece o marco temporal. O texto determina que somente as terras indígenas ocupadas na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, seriam elegíveis para demarcação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, contestou a possível derrubada do marco temporal pelo Supremo. O senador afirmou que a Corte, que também voltou a julgar o assunto nesta quarta-feira, está interferindo na competência de outro poder. Amazonas é vítima dessa política higienista, dessa política financiada por estrangeiros que mandam no Ministério do Meio Ambiente, mandam no INCRA, no IBAMA e na FUNAI. Os pequenos agricultores estão sendo expulsos sobre uma suposta área indígena que vai ser demarcada. Estão ampliando a área indígena para impedir a exploração do potássio. Então, não, porque isso é protelatório, isso é coisa do governo que quer vir para cá para tentar manipular e é hora de votar. E essa coisa eu não ouvi nem na Câmara só de Manaus, onde eu fui vereador. Nem como vereador de Manaus eu tinha receio do Supremo. A gente fazia nossas leis porque era a nossa obrigação. E o Supremo tinha que fazer a dele. Portanto, se eu vier aqui para estar achando que a lei que o Supremo vai derrubar, assim como o Moro, eu caio fora. Isso aqui é o Senado da República Federal do Brasil. Nós temos que ter tamanho de senador, que não é menor que o ministro Supremo. Pelo contrário, nós temos aqui instrumento para frear esse desmando do Supremo. No Supremo, a ação para que o marco temporal seja considerado inconstitucional já tem o voto de 7 ministros e a tese favorável aos indígenas deve prevalecer. O placar na Corte é de 5-2 contra a proposta. Em seu voto proferido na tarde de hoje, o ministro Dias Toffoli disse que o julgamento trata da pacificação de uma situação histórica. Mas essa é uma controvérsia histórica, senhora presidente, porque, na verdade, é uma controvérsia que é julgada, se nós formos olhar pelo olhar da história, pelos invasores. Nós estamos aqui a julgar
a pacificação de uma situação histórica. Ô Silvio, eu queria que você explicasse, porque enquanto estava rolando ali o julgamento sobre o marco temporal no STF, que está com um placar agora de 5-2 contra a tese do marco temporal, também o senador Marcos Rogério, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, leu um parecer do marco temporal na CCJ, foi apresentado, parece, um pedido de vistas coletivas, e aí essa votação na CCJ do Senado para um projeto de lei a favor da tese do marco temporal foi prorrogada para a semana que vem. Eu queria que você explicasse o que aconteceu na CCJ enquanto os ministros do Supremo se debruçavam aí sobre a questão do marco temporal. O governo tenta ganhar tempo, né? O governo interrompeu a votação no Senado para tentar ganhar tempo até que o STF legisle. Agora, Paula, antes de me aprofundar aqui um pouco sobre a questão, né, a matéria legislativa, é estarrecedor esse vídeo do ministro Dias Toffoli, né? Por algum instante eu achei que se tratava de uma pausa dramática na fala dele, mas ao término, pelo menos desse trecho que nós exibimos, ficou claro que ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando ou não tinha a menor base para sustentar o que estava dizendo, estava militando como o advogado do PT que já foi outrora. Bom, voltando ao Senado, quando a gente ouve uma fala como essa do senador Plínio Valério, quando a gente lê um relatório do senador Marcos Rogério, é algum alento numa casa que está de joelhos, numa casa que permitiu esse avanço do Judiciário, da Suprema Corte, contra as prerrogativas que cabem ao Congresso Nacional formular leis, né? Um Senado cúmplice de tudo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É algum alento ouvir um senador da Amazônia e que sim conhece aquele território como poucos outros parlamentares, aliás, como poucos outros especialistas que conhecem aquele território pela televisão, pelo programa Globo Repórter ou algum similar, e você vê que ele fala claramente com causa, com conhecimento de causa. Ele não é um Dias Toffoli. O que a gente espera é que o Senado consiga cumprir o seu papel, porque isso já tramitou na Câmara dos Deputados. O Congresso deu início, as coisas têm começo, meio e fim. Às vezes demoram dentro do Legislativo, mas é assim que funciona. A formulação de leis dentro das casas legislativas, às vezes, ela demora. Tudo bem, não é o Supremo quem tem que atropelar e o governo bater palma para isso e paralisar o rito onde deve correr. Está tudo errado. Então, o que a gente espera é que o senhor Rodrigo Pacheco, é que a CCJ cumpra o seu papel e essa matéria avance no Legislativo. A gente sabe qual é o desfecho provável que ela vai ter no Congresso. O que a gente não pode aceitar é o desfecho que ela vai ter no Supremo Tribunal Federal, já bem adiantado. Augusto, mais uma vez o assunto Supremo Tribunal Federal, julgamento do marco temporal. Por enquanto, o placar está em 5-2 contra a tese do marco temporal. Como bem lembrado o Silvio, esse projeto de lei já foi aprovado na Câmara para estabelecer o marco temporal como 5 de outubro, a data da promulgação da Constituição Federal para demarcação das terras indígenas. Agora o assunto está no Supremo e o Senado se recusou a votar, diga-se de passagem, né? Engavetou o projeto ali, tentando esperar a decisão do Supremo. Bom, ou o Congresso retoma suas funções, né? Para de trabalhar de joelhos diante do Supremo e começa a cumprir as suas funções, ou pode fechar. Pode fechar o Congresso que não acontece nada. É o seguinte, vamos desenhar aqui, porque pela linguagem do Toffoli, ele, na minha época, se chamava Jardim da Infância. Ele deve estar cursando o Jardim da Infância, aprendendo então a desenhar letras e botar o retratinho da mãe para mandar, que era a atividade mais difícil do Jardim da Infância. Vamos lá. Ministro Dias Toffoli, pega as palavras assim. O Legislativo legisla. O Judiciário julga. Escreve 10 vezes. 10 julga é com L. J no começo.
Você escreve 10 vezes e tenta entender que o Supremo não faz lei, embora não pare de produzir leis todos os dias de 4 anos para cá. Ele julga e é para resolver dúvidas e não para criá-las. O executivo executa, o judiciário julga, o legislativo legisla. É inacreditável o que eles estão falando, fazendo e falando. Primeiro a gente tem que decifrar o português, que coisa triste. É por isso que leva 2 bombas seguidas no concurso de ingresso da magistratura paulista. Pacificar uma situação, não sabe falar? Como pacificar uma situação? Ainda que controvérsia. O que ele acha que é controvérsia? Parece a senadora Leila falando, que ela usa uma palavra que tem um significado, ela usa com outro. O que ele acha que é controvérsia? Não há controvérsia nenhuma. A Constituição já determinou, já deliberou sobre isso. Tem uma norma constitucional, é para respeitá-la. Não tem que ficar mexendo nessa norma e criando confusão no Brasil inteiro. E o próprio Supremo ratificou já, mais de uma vez, essa norma constitucional. Então eles deviam trabalhar mais no que lhes concerne do que eles têm que parar de criar confusão em áreas que são administradas por outros poderes. É difícil o Toffoli aprender isso agora, mas alguém devia tentar ensinar para ele ou volta para o começo do Jardim da Infância. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.